por uma questão de exemplificação, montar aqui um sistema de ar-condicionado, em vez de vir montar o sistema de ar-condicionado aqui na sala e depois ver o que é que acontece, eu posso fazer precisamente ao contrário. Apenas com a utilização do computador, coloco a simulação computacional, imaginando que estaríamos nesta sala, neste auditório, e permite-me observar, antes de montar o ar-condicionado, como é que se comportaria o ar. Isto é, se eu puser o ar-condicionado ou o sistema de ar-condicionado naquela parede, será que o ar consegue chegar até o local onde eu estou a falar? Será que conseguimos que o ar atinja a totalidade da sala? E dessa forma podemos depois aproveitar essas simulações numéricas, portanto isto é feito tudo com a utilização do computador, e só depois disto estar feito é que passamos para uma aplicação mais prática, mais experimental, e portanto permite poupar tempo, mas principalmente permite poupar muito dinheiro nisto, porque não precisamos fazer experiências que depois correm mal. Nós podemos ver a priori qual é o resultado dessas mudanças. No desporto, que é o que nos traz aqui hoje, nestas conversas, trouxe também alguns exemplos bastante conhecidos aqui no ciclismo, a história aerodinâmica do ciclismo, quer da própria bicicleta e da posição do ciclista, quer, por exemplo, com diferentes formas do capacete e de que forma é que diferentes capacetes condicionam ou não a prestação do ciclista. Aqui também um exemplo bastante conhecido da Fórmula 1, portanto, alguns carros já estão a ser testados também com este sistema. Complementarmente aos estudos mais conhecidos em túnel de vento, são também utilizados estudos na dinâmica computacional de fluidos, com o mesmo princípio que eu exemplifiquei para o sistema de ventilação ou do ar-condicionado, pode ser aplicado também para o desenvolvimento dos novos protótipos e de modificações nos carros desportivos. Aqui um exemplo do experimento em torno de uma bola de futebol. Foi muito comentado que determinadas bolas de futebol, pela sua densidade, pelos materiais que têm, comportam-se após um remate de uma forma diferente e, portanto, permite-nos também observar como será o comportamento do ar e de que forma depois isso pode alterar a trajetória da bola durante o remate. Aqui um exemplo no lançamento do disco e aqui no bobsleigh, uma conhecida modalidade dos esportes de inverno, que também procuram analisar a aerodinâmica em torno desta estrutura física. Na natação e nas atividades aquáticas, eu começarei pelas atividades aquáticas, com dois exemplos muito particulares para a nossa intervenção. Foram dois estudos que nós fizemos aqui na canoagem com a empresa Nelo, Mar Kayaks, e aqui com a empresa Water Tree Equation. Ou seja, para além de tentarmos desenvolver investigação científica e aplicar isso no terreno em questões concretas para os atletas, procuramos também, este é um aspecto que nos satisfaz bastante, verificar que empresas bastante conceituadas no âmbito do desenvolvimento deste tipo de equipamentos procuram a nossa intervenção para permitir-nos avaliar de que forma é que podemos ajudá-los a otimizar a forma desta embarcação desportiva. No caso do Nelo, posso-vos referir que isto são as embarcações Vanquish One, que foram usadas quer nos Jogos Olímpicos de 2008, quer nos de 2004, e a nossa intervenção foi de que forma é que podíamos ajudar a desenvolver o novo protótipo, o novo modelo de embarcação para os Jogos Olímpicos, a ser utilizado nos Jogos Olímpicos de 2012. Na natação, particularmente, aqui esta é uma imagem de um estudo dos mais conhecidos, também foi o primeiro, ou pelo menos o primeiro, que há registro. Foi desenvolvido pelo Barry Bixler, um investigador norte-americano, em cooperação com a empresa Speed. E a grande vantagem destas investigações é que, para além de ter tido uma componente científica muito importante, permitiu desenvolver os novos fatos Fast Skin, que vocês todos devem ter ouvido falar, e foram desenvolvidos em parceria entre esta equipa de investigação e a Speed. Portanto, os fatos de banho utilizados pelos nadadores são também desenvolvidos com base nesta tecnologia. Aqui tem mais dois exemplos de uma análise hidrodinâmica, ou seja, perceber de que forma é que a posição do nadador e do equipamento, neste caso uma touca e uns óculos, de que forma é que isso pode alterar a forma de escoar da água em torno do nadador e de que forma é que isso pode atrasar ou não, e neste caso potenciar o movimento do nadador na água. Aqui é o exemplo contrário, isto é, de que forma é que colocando o nadador os seus dedos, a sua mão em determinada posição, isto pode aumentar ou potenciar a criação de força propulsiva durante o nado. Portanto, estas são as duas grandes áreas de intervenção. Por um lado, a diminuição do arrasto hidrodinâmico, ou seja, a resistência que se opõe ao deslocamento, e por outro lado, tentar aumentar, potenciar a força propulsiva criada pelo nadador.
Basicamente, para permitir-nos fazer este trabalho, precisamos ter o modelo do nadador ou da estrutura que queremos simular. Há pouco mostrei os exemplos dos barcos, das embarcações, aqui neste caso o nadador, aqui é um segmento propulsivo, a mão e o antebraço neste caso, e os primeiros modelos que nós usámos eram muito simples, modelos com duas dimensões, ou seja, bidimensionais do corpo humano. Mais tarde passámos para modelos tridimensionais que nós denominámos de rudimentares, porque eram modelos construídos em software utilizado na engenharia ou na arquitetura, como o AutoCAD ou o SolidWorks, e portanto os modelos, embora representassem o corpo humano, ainda não tinham uma representação real, verdadeira do corpo humano. Neste sentido, o próximo passo que nós fizemos foi através de técnicas de imagiologia médica, nomeadamente a tomografia axial computadorizada ou a ressonância magnética, aplicámos este procedimento para obter o modelo tridimensional real do corpo do nadador. O exemplo que eu aqui vos apresento é o Adriano Nis, foi um atleta olímpico em 2004 em Atenas e que na altura colaborou connosco para obtermos as suas dimensões, portanto o seu modelo geométrico, e isto permitiu-nos, a partir de ter um modelo geométrico, permitiu-nos testar qualquer situação que implicasse, neste caso, uma alteração quer da posição das mãos, quer da posição dos dedos, e de que forma isto permitiria aumentar a força propulsiva, como veremos mais à frente. Para não usarmos apenas tecnologia médica, e que muitas vezes em questões éticas, embora em termos de segurança hoje em dia essa questão já não se coloque, hoje em dia já não precisamos de recorrer à imagiologia médica e através de um scanner tridimensional, que existe já com alguma frequência em determinadas instituições, em algumas instituições de ensino superior, com as quais a Universidade da Beira Interior e o CIDES têm protocolos de colaboração, conseguimos com o scanner tridimensional ter um modelo do nadador, e isto é um processo muito mais rápido, muito menos demoroso e muito menos custoso, porque depois do scanner estar adquirido, ou se houver alguma instituição que já tem o scanner, a partir daí o custo de manutenção é praticamente mínimo. E neste caso aqui também posso-vos apresentar a nadadora Sara Oliveira, uma das melhores nadadoras portuguesas, hoje em dia já praticamente está a fazer o seu destreino, já não nada, pelo menos em alto nível, mas foi durante muitos anos a campeã nacional, presença em Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo, nadava 100, 200 mariposa, e era uma nadadora da Seleção Nacional e do Futebol Clube do Porto, que colaborou também connosco nesta intervenção. O segundo passo e os seguintes têm a ver com a utilização do modelo, e depois a partir daqui, usando este modelo e usando um software específico, nós usamos um software que existe no mercado, já é o Fluent, do código ANSYS, mas pode ser usado qualquer software de dinâmica computacional fluidos, que permita a simulação numérica. A partir daqui, usando apenas um computador, este era o aspecto que eu gostava de realçar, usando apenas um computador, conseguimos fazer uma simulação numérica e obter ou dados tipográfico, com imagem e valores principalmente de ilustração gráfica, ou então conseguimos ter dados perfeitamente quantificados com os valores objetivos de cada uma das variáveis que queremos avaliar. Também gostava de realçar que este procedimento, embora possa ser visto como alternativa aos métodos experimentais, deve ser visto, do nosso ponto de vista, como uma alternativa de complemento, isto é, estes testes podem ser feitos e devem ser feitos utilizando a dinâmica computacional de fluidos, mas principalmente deve ser feito como uma forma de complementar os dados, quase como o exemplo que apresentei, quer das embarcações, quer do ar-condicionado, o exemplo que vos apresentei relativamente à complementaridade destes dados. Assim, após esta introdução, em que tentei explicar basicamente qual era a metodologia que nós usamos, apresento aqui este resumo em que claramente distingue as duas grandes áreas em que nós temos procurado fazer a nossa intervenção. Portanto, por um lado, como vos disse, estudos que avaliaram o arrasto hidrodinâmico, portanto, a força que frena o nadador, denominado normalmente por atrito, embora não seja só o atrito que influencia essa frenagem do nadador, e temos aqui uma série de estudos, principalmente na natação, mas tem aqui alguns exemplos no âmbito dos equipamentos esportivos, e os estudos no segundo grande objetivo, que é de que forma podemos aumentar então a força propulsiva, principalmente também dos segmentos propulsivos em natação, mas tem aqui alguns exemplos também que já desenvolvemos, nomeadamente com os remos e as pás utilizados quer no remo, quer na canoagem, respectivamente. Assim, o primeiro estudo que eu vou apresentar tem a ver com a análise do arrasto durante o nado completo, e selecionei um estudo algo antigo, já poderemos dizer algo antigo, 2008, foi publicado em 2008, quem quiser
saber mais informações sobre isso, pode aqui pesquisar, que tem a ver com o drafting em natação. Como vocês sabem, o drafting em natação está relacionado ou refere-se a todas as situações em que o atleta se desloca imediatamente atrás do outro, tentando tirar proveito dessa situação. Embora haja pessoas que referem também que estas situações podem ocorrer não só com o nado atrás, ou com uma situação de deslocamento atrás, mas também com uma situação em que uma pessoa vai ao lado da outra. Isto é muito comum em algumas provas de natação em águas abertas, embora em natação pura isto não seja muito comum. Porquê? Porque cada um dos nadadores nada numa pista com separação física entre eles e, portanto, é relativamente difícil, principalmente nas provas mais rápidas, que isto aconteça. Contudo, quer nas provas de águas abertas, e, por exemplo, quer no segmento do triatlo, que não deixa de ser uma prova de água aberta, de natação, quer principalmente ou também durante o treino, porque quer queremos, quer não, dificilmente temos um nadador a treinar sozinho numa pista. Hoje em dia, quer por razões de espaço, quer por razões de tempo, se vocês forem verificar as condições de treino da maior parte dos nadadores envolvidos, equipas competitivas, algumas até de elevado valor desportivo, de elevado nível desportivo, podem verificar que temos vários nadadores a treinar na mesma pista. E, portanto, durante o treino é normal que aconteçam situações de drafting, ou seja, com nadadores a nadarem imediatamente atrás uns dos outros. Então, qual foi o objetivo deste estudo? Foi criar um domínio que simulasse uma parte de uma piscina, pelo menos uma parte de uma pista numa piscina, e colocámos o modelo do nadador aqui à frente e colocámos o mesmo nadador, ou o mesmo modelo, imediatamente atrás. Aqui estará a distância mínima que nós consideramos de meio metro, mas depois colocámos o nadador de meio metro a meio metro para trás, até aos 6 metros, 6, 8 metros de distância, para tentar perceber o que é que acontecia aumentando a distância do nadador de trás para o nadador da frente. Os pontos a vermelho representam valores de pressão elevada, os pontos a azul representam valores de pressão mais baixa. Se vocês repararem, a imagem não é melhor, mas vocês podem reparar aqui à frente, por cima ou à frente da cabeça do nadador, no vértice, podem observar uma mancha vermelha, ou pelo menos uma mancha mais cor de laranja. Isso significa que o nadador aqui está a sofrer uma elevada pressão, conforme a escala aqui denominada. Contudo, quando vocês analisam a parte de trás, ou o nadador que está atrás, a mancha azul é bastante superior à mancha atrás. Portanto, sem nenhum valor numérico, podíamos já daqui a percebermos que é totalmente diferente em termos hidrodinâmicos, em termos de escoamento de fluido, nadar atrás ou nadar à frente. Isto mais ou menos é percebido o senso comum. Agora, qual é a diferença, qual é o impacto, qual é o efeito em termos de treino desportivo? E então, nesta segunda tabela, nesta tabela, podemos verificar aqui os valores para o CD1, portanto o CD1 é o coeficiente de arrasto do primeiro nadador. Em termos mais simplificados e genéricos, é o arrasto e a resistência que o primeiro nadador, o nadador que vai à frente, está a sofrer. O CD2 é a resistência, é o arrasto que o segundo nadador, ou seja, o nadador que está atrás, está a sofrer. Reparem, para várias velocidades de nado, mas podemos reparar apenas numa delas, portanto 1.6 metros por segundo. Reparem que quando o nadador de trás está à distância mínima que nós consideramos de 50 cm do nadador da frente, o arrasto ou a resistência que o segundo nadador está a sofrer é praticamente metade da resistência que o primeiro nadador está a sofrer. E se vocês pensarem que, em termos simplistas, obviamente, se tivermos o mesmo nadador, ou seja, a nadar à frente ou a nadar atrás, e se tivermos que à frente ele tem o dobro da resistência que está a fazer o que vai atrás, e se partirmos do pressuposto que é o mesmo nadador, ou se quiserem nadadores exatamente iguais, com as mesmas características, se um está a fazer um esforço, ou seja, uma resistência 50% superior, ou seja, o dobro, quer dizer que em termos energéticos, em termos fisiológicos, em termos de impacto, esta grandeza possivelmente também está a ter o mesmo efeito em termos fisiológicos. Ou seja, se nós estamos a planear um treino para ser desenvolvido, imaginemos, 80% da intensidade máxima, o facto do nadador ser o primeiro da sua fila, da sua pista, ou ser o que vai atrás, é totalmente diferente em termos de impacto de treino. E isto parece ser um aspecto muito importante, porque, infelizmente, nos nossos treinos, aqui pelo menos em Portugal, vários nadadores nadam na mesma pista. Portanto, todo o planeamento que nós fizemos, se não tiver em consideração este aspecto, ou seja, o nadador ir no primeiro e ir em segundo, vai alterar completamente o impacto ao nível da tarefa de treino
da intensidade que nós tínhamos previsto. À medida que aumenta a distância entre os nadadores, reparem que o CD2, ou seja, a resistência que o segundo nadador sofre, vai também aumentando, obviamente. Mas, na última distância que nós analisámos, aqui aos 6 metros, reparem, as diferenças ainda são consideráveis, por volta de, isto representa cerca de 80% do arrasto do primeiro nadador, que se pode ver de uma forma mais detalhada neste gráfico. Portanto, a 6 metros de distância, a diferença entre o CD1 e o CD2 andará à volta ali dos 85%. Portanto, ainda é uma diferença bastante considerável. Reparem, 6 metros de distância já é passar aquelas bandeirinhas que tem normalmente nas piscinas. Portanto, já parecia ser uma distância bastante... pelo menos a maior parte dos treinadores, e eu também antes deste estudo, diria que a 6 metros, em princípio, já não haveriam diferenças. Mas a verdade é que no nosso estudo pareceu-nos isso. Contudo, nós queremos saber, mas então, para eu dizer ao treinador, qual é a distância em que os dois nadadores devem estar nas mesmas condições hidrodinâmicas. E procuramos fazer esta modelação matemática e, aproximadamente aos 7 metros, é evidente que isto depende da velocidade que está a ser analisada, depende das condições do escoamento do fluido, mas de uma forma geral, podíamos assumir que aos 7 metros de distância o arrasto, a resistência do primeiro nadador é exatamente igual ao arrasto, à resistência do segundo nadador. E isto poderá indicar, em termos objetivos para o processo de treino, que os 5 metros que normalmente são aconselhados de diferença, ou seja, quando o segundo nadador passa as bandeirinhas perto do que vem a seguir, pode não ser suficiente. E, portanto, como conselho prático, diríamos aos treinadores, pelo menos para tentarem manter os 10 metros de distância. Obviamente que se eu tenho 10 nadadores numa pista, todos a treinar ao mesmo tempo, se eu esperar 10 metros para que o segundo inicie e o terceiro só inicia quando o segundo estiver aos 10, quando o primeiro estiver a chegar à parede aos 25, ou neste caso aos 50 metros, eu ainda estou com o quarto ou o quinto a partir. Portanto, isto às vezes não é possível. Mas em termos ideais, isto seria o que nós recomendaríamos. Por outro lado, é também importante mostrar que este planeamento de quem é que vai à frente na sessão de treino, e isto deve ser alternado ou não deve ser alternado, ou isto deve ser planeado ou não deve ser planeado, é um aspecto fulcral na periodização, no planeamento, na delineação e delineamento das tarefas de treino. Contudo, em provas de águas abertas, obviamente que isto parece sugerir que os nadadores podem tirar grandes vantagens de nadarem numa situação de drafting, quer um à frente do outro, que é o que nós estamos, mas parece haver também algumas vantagens do nado numa situação lateral. O segundo aspecto que eu queria realçar na minha apresentação tem a ver com os equipamentos desportivos. Isto foi é um tema muito controverso. Tem aqui um estudo que nós fizemos, no fundo, mais uma revisão da literatura sobre alguns estudos sobre os equipamentos desportivos em natação, e estes aspectos foram bastante salientados ou bastante exponenciados em termos de comunicação social, porque em 2009 foram batidos 157 novos recordes do mundo. Em 2010, a FINA, no 1 de janeiro de 2010, a FINA decidiu abolir os novos fatos desportivos. São alguns exemplares que eu tenho aqui. Portanto, em janeiro de 2010, a FINA decide abolir estes fatos desportivos, porque considera que o rendimento desportivo dos nadadores está bastante dependente dos fatos desportivos e não está-se a alterar a beleza do desporto. Há outros argumentos a que isto podia ser associado a doping, e portanto é chamado isto tecnodoping ou doping tecnológico, e nesse sentido a FIFA atendeu a esses argumentos e aboliu a utilização destes fatos. Hoje em dia é apenas permitido usar uns fatos deste género, portanto para os homens, e nas mulheres, por razões óbvias, a cobrir o peito até ao pescoço. Mas estes fatos compridos que se viam, alguns até podiam ser totalmente, a cobrir totalmente o corpo, nomeadamente os braços e os antebraços, foram abolidos, não é permitido. Também houve algumas alterações ao nível dos equipamentos e do tecido e dos materiais que eram feitos dos fatos, embora aí tenha havido algumas diferenças sobre a sua interpretação. Mas, de uma forma geral, para vos dizer que deu grande controvérsia a gente que não concorda nada com esta abolição dos fatos, há outros defensores acérrimos dessa situação, mas o que é facto é que os fatos foram abolidos. Contudo, enquanto havia esta controvérsia, nós queremos saber, mas efetivamente, qual é o efeito na resistência e no arrasto hidrodinâmico de usar estes tipos de fatos. Então a gente diz que isto é muito bom, os jogadores dizem que o fato é espetacular, que se sentem a nadar muito mais depressa, mas qual é o efeito prático em termos de redução da resistência hidrodinâmica? Então, aproveitámos o modelo da Sara Oliveira,
que já tinha colaborado connosco noutras situações, e um modelo que eu vos apresentei antes, e desenvolvemos um estudo em que a Sara Oliveira fez um scanner com um fato de alta tecnologia, portanto os tais que hoje em dia são permitidos, um fato bem normal que vocês podem comprar ali numa loja qualquer de desporto, e roupa interior para termos uma situação padrão que pudéssemos controlar, comparar os valores obtidos nas diferentes situações. Podem verificar, por exemplo, aqui nesta coluna, que o fato standard, ou o fato tradicional, e o fato de alta tecnologia apresentam valores de resistência menores do que utilizando apenas roupa interior, o que parece óbvio. Contudo, conseguimos verificar algumas diferenças entre a utilização deste fato e este, com uma vantagem que não é também tão abrangente como isso, mas é uma vantagem clara face à utilização de um fato. E as diferenças principais prendem-se com este aspecto aqui, que ali está pressure drain, ou seja, o arrasto de pressão. Portanto, a grande diferença, ou a grande consequência da utilização destes fatos parece ser principalmente a compressão corporal, ou seja, os fatos permitiam uma grande compressão, portanto, uma diminuição do volume corporal. E no caso da Sara Oliveira, que ela era até magrinha, bastante ectomorfa, isto parece até não ser muito sentido, mas vocês imaginem nadadores com grandes massas musculares e estes fatos permitiam comprimir o nadador e, portanto, potenciar ao máximo a força muscular que eles tinham. Portanto, em princípio, se tinham mais massa muscular, teriam mais resistência, mas com estes fatos permitiam, ou pelo menos parecia permitir, diminuir bastante a resistência hidrodinâmica pelos efeitos compressivos. Uma segunda análise que nós fizemos, e aqui também teve a ver com um pouco uma assessoria ao processo de treino, ou seja, a Sara Oliveira queria saber qual era o melhor fato para ela, de todos disponíveis no mercado. Então nós testámos todos estes fatos de banho que estavam à venda no mercado, portanto, não interessa qual era a marca A, a marca B, a marca C, a marca D. Ela vestiu o fato, fez o scanner e nós fomos avaliar aqui a velocidade e aqui é o arrasto. Portanto, para cada uma das velocidades, qual era o arrasto, qual era a resistência desta nadadora. E reparem, claramente vemos aqui um fato que parece diminuir, pelo menos ligeiramente, mas que vocês sabem, 1/100 em natação é a diferença entre ir aos Jogos Olímpicos e não ir aos Jogos Olímpicos. E acreditem que esta diferença aqui dá bastante mais que 1/100, embora não vos possa dizer que está 1 segundo por cada 25 ou por cada 50. Mas é uma diferença que se pode considerar bastante significativa. Por outro lado, se virmos neste gráfico aqui em baixo, isto é a diferença entre a utilização dos fatos e o fato de banho mais tradicional. E reparem, o fato aqui representado permite reduzir cerca de 10% do arrasto hidrodinâmico. Portanto, se eu fosse treinador desta nadadora e os fatos tivessem mais ou menos o mesmo preço, o que não é totalmente verdade, diria para a Sara Oliveira comprar o fato da marca X, porque é este que parece potenciar os efeitos compressivos da utilização do fato. Contudo, como vos disse, estes fatos foram bastante reduzidos, portanto estes dados têm que ser revistos e adaptados aos novos fatos de banho que estão agora a ser desenvolvidos e utilizados pelos nadadores e pelas nadadoras em particular. Nesse sentido, queria-vos mostrar, neste âmbito também dos equipamentos desportivos, um projeto que estamos a desenvolver com uma empresa que eu não queria dizer o nome, que eu lhe chamei aqui XPTO, mas que poderei dizer que é uma empresa que existe, não existe na Covilhã, por acaso, é uma multinacional, mas que existe na Guarda, em Castelo Branco, e vende equipamento desportivo, portanto vocês já conseguem chegar lá facilmente, e que está à procura de desenvolver um fato de banho para o homem, neste caso é para o homem, pelo menos nesta fase inicial, semelhante a estes que estão aqui de outras marcas já existentes no mercado, e portanto pediu-nos a ajuda para ver se estavam no bom caminho, ou seja, eles queriam desenvolver um fato de banho, fosse bastante mais competitivo em termos de preço, principalmente que eles são uma multinacional e a ideia deles é ter os preços bastante mais acessíveis que os outros equipamentos esportivos. Para vocês terem uma ideia, um fato de banho destes não custa menos de 100 euros ou 120 euros e, portanto, não é qualquer pessoa, ou pelo menos não pode ser qualquer pessoa, ou pelo menos qualquer pessoa não tem as condições para poder comprar este fato assim de uma forma tão fácil, ou pelo menos todos os meses comprar um fato destes. Então, esta empresa solicitou a nossa colaboração para fazermos uma testagem, uma análise numérica e computacional em termos de dinâmica de fluidos sobre qual é o efeito da utilização destes fatos. Então está aqui o Henrique Nebel, não importa que eu diga o nome, portanto, já disse dos outros também, e o Henrique tem a certeza também não se importa, foi um dos elementos que participou neste estudo. Portanto, ele fez o scanner utilizando 4 fatos de banho
existentes. Um deles é da marca XPTO e um fato de banho mais tradicional que se vende em qualquer loja comum por um preço muito mais barato. Portanto, a ideia foi fazer o scanner tridimensional do nadador para depois poder, no âmbito da dinâmica computacional de fluidos, perceber como é que se comportava a água em torno do nadador usando diferentes fatos de banho e depois, numa fase seguinte, perceber quais os valores de arrasto, das componentes do arrasto e que diferenças é que tínhamos para um fato de banho mais normal, tradicional, o standard. Vocês podem verificar aqui o fato 1, o XPTO, o 3 e o 4. E embora não seja o melhor fato de banho, não é? Em princípio este, neste momento, é o melhor fato existente no mercado, pelo menos para a amostra que nós utilizamos. Portanto, utilizamos uma amostra de nadadores, não testamos todos os nadadores possíveis. Portanto, para esta amostra, este parece ser o fato melhor. Contudo, e dando indicações à empresa, podemos dizer que numa primeira fase eles parecem estar no bom caminho, ou seja, o fato que eles estão a desenvolver parece estar muito parecido já com empresas que já desenvolvem este tipo de fatos há muitos mais anos, alguns até com piores resultados, e portanto parecem ir no bom caminho. Portanto, as indicações que nós demos foi alterar um outro aspecto para se poder aproximar um pouco mais deste fato, mas de uma forma geral isto parece estar bastante próximo do que se pretende. Por outro lado, e aqui há pouco falei de valores médios, podemos também ver em termos de valores individuais, ou seja, eu consigo saber para cada um dos nadadores, neste caso, o nadador 1, o nadador 2, se eu fosse o treinador dele, ou se quisesse ajudar o treinador dele, e se ele pudesse comprar qualquer um dos fatos, eu podia dizer, comprei este, que este permite reduzir mais. Por acaso, nestes dois exemplos que eu vos trouxe, os valores são muito parecidos com a média, mas posso-vos dizer que em termos de fato 1 e XPTO, há nadadores que têm esta situação invertida, ou seja, apresentam melhores resultados com o fato XPTO. Só numa situação em que o fato 3 houve um nadador que teve melhores resultados com o fato 3. Mas de uma forma geral, 80% dos casos ou 70% dos casos têm melhores resultados com este fato, para aí 20% a 25% têm, neste caso, já estou a exagerar, por 70% ali, mas portanto, 20%, digamos assim, têm com o XPTO, e há aqui um elemento que apresentou um efeito mais benéfico utilizando outro fato bem. Mas queria realçar, ou seja, para além dos valores médios, que é importante para ajudar a empresa, mas também poderia ser usado, mais uma vez, para o aconselhamento técnico, neste caso comercial, ou pelo menos de utilização do equipamento desportivo, sobre as vantagens ou não de utilizar um equipamento em detrimento de um outro. Embora esta situação não seja totalmente linear, porque há empresas, ou há clubes e há federações que são patrocinadas por determinada marca. E, portanto, se a seleção norte-americana é patrocinada pela Speedo, é difícil chegar ao Michael Phelps e dizer que ele tem melhores resultados com o fato de arena. Portanto, o que ele vai tentar fazer é que a seleção americana troque de patrocinador. Mas esse é o Michael Phelps. Se formos ali uma pessoa normal, isto não é assim tão fácil como isso. Mas, de uma forma geral, seria este o interesse também destes estudos. De uma forma complementar, posso-vos apresentar também algumas ideias que temos noutro tipo de equipamentos, neste caso das toucas. É exatamente o mesmo estudo, é exatamente o mesmo princípio, mas aqui o que é que nós fizemos? É a Sara Oliveira nadar com touca e sem touca. Se eu vos perguntar o que é melhor, obviamente vocês vão todos responder é melhor nadar com touca. Mas quanto é que é melhor? E no caso das raparigas, isto parece ter alguma influência, principalmente aquelas que têm cabelo mais comprido, e reparem, neste caso aqui, isto é sem touca, isto é com touca, exatamente, e portanto está aqui uma diferença de cerca de 20% entre nadar com touca e nadar sem touca. Para que é que isto é importante? Para quantificar, tudo bem, mas principalmente, este foi o primeiro estudo, que estamos agora a desenvolver os seguintes, que é perceber de que forma é que diferentes toucas existentes no mercado podem contribuir para modificar o arrasto hidrodinâmico e desta forma potenciar também a performance esportiva. Um aspecto interessante nestas nadadoras que têm cabelo mais comprido é perceber também se a colocação, a forma como o cabelo é colocado dentro da touca, se isso vai influenciar o arrasto hidrodinâmico. E há algumas nadadoras que têm formas particulares de colocar o cabelo dentro da touca. Já vimos algumas situações em que reportam situações e aspectos parecidos com o ciclismo, ou seja, aqueles capacetes com um prolongamento para trás. Há outras pessoas que dizem que o escoamento em água, portanto é hidrodinâmico, não tem nada a ver, ou pelo menos não pode ser facilmente transponível para o escoamento do ar, e portanto parece ser uma área que merece algum estudo, ou pelo menos alguma consideração, e temos alguns alunos a começar a entrar também por esta área. No futuro, o que nós estamos a tentar também fazer a maior parte destas situações foram analisadas em situações passivas, ou seja, o nadador empurra a parede e vai a deslizar, praticamente sem movimento. O que nós queremos fazer é
aproveitar dados já existentes na literatura e estudos que já foram feitos experimentais e tentar transpor os dados para uma situação computacional. E numa situação como esta, eu conseguir avaliar qual é a força que ele está a fazer em todas as fases da braçada, se ele alterar a colocação dos dedos, será que isso altera também a força propulsiva? E temos aqui um aluno, isto faz parte do trabalho do Rui Ramos, portanto é um aluno que está a fazer o doutoramento nesta área e está a analisar os efeitos do drafting, mas não só com situações em fila, digamos assim, mas também com as situações em deslocamentos laterais, de que forma é que isto influencia ou não o escoamento e a eficiência propulsiva de cada um dos nadadores envolvidos nestas situações. Assim, no futuro, a nossa ideia é continuar a desenvolver estes estudos, mas sempre com duas preocupações. Por um lado, que os estudos sejam aplicados, que possam ser usados pelos treinadores e pelos nadadores, pelos desportistas de uma forma geral, e se possível que aconteçam mais situações como esta. Este é o Diogo Carvalho, que em dezembro na Dinamarca ficou em terceiro nos Campeonatos da Europa de piscina curta em Herning, na Dinamarca, e que, se possível, possamos alargar isto a outras modalidades, como temos vindo a fazer mais no desenvolvimento de equipamentos esportivos, mas que possamos também fazer esta assessoria ao treino técnico. A nossa intenção tem sido, principalmente ao nível das atividades aquáticas, ou pelo menos desportos que se desenrolam na água, mas esta metodologia, este tipo de aplicações pode ser utilizado numa série de modalidades e numa série de atividades. E o nosso interesse principal é tentar mostrar que a biomecânica e que a análise do movimento e essas metodologias que às vezes são pesadas, são complexas, e é verdade, não deixam de ser, mas são importantes nas ciências do desporto se puderem ser aplicadas no âmbito desportivo, se puderem ser aplicadas no âmbito do treino e se puderem ser utilizadas em situações reais de intervenção dos nossos alunos e dos nossos profissionais de ciências do desporto. Por fim, eu queria agradecer a uma série de pessoas, portanto, isto é um trabalho coletivo, é um trabalho que abrange muitas instituições de ensino superior, muitos centros de investigação, foi também patrocinado pela FCT, quer com projetos de investigação, quer com bolsas de doutoramento. Uma destas bolsas também é minha, esta aqui de 2005, portanto foi a minha bolsa de doutoramento para poder iniciar este processo. Aqui o do CREN são os vales e DTs, portanto são patrocínios que nós temos, quer das empresas, quer do governo, para fazer este tipo de intervenções e assessorar as empresas, as pequenas e médias empresas. Portanto, aqui é uma série de pessoas que têm vindo a colaborar connosco. Há aqui algumas pessoas que chamam isto a pandilha do CFD. Eu tenho muito orgulho em fazer parte dessa pandilha e, portanto, queria agradecer-vos a vossa presença e agradecer às pessoas que têm vindo a colaborar connosco, e com certeza daqui a uns tempos poderemos apresentar mais estudos e estarão outros aqui a apresentar no meu lugar estes estudos. Muito obrigado a todos.